O que é que fazem uma poeta, um jornalista e um economista neste Um Pouco Mais de Azul, agora dedicado a uma palavra surpreendente, bois, uma armadilha? Pois respondemos a estas armadilhas. Rita fala-nos de Virginia Woolf, de Patti Smith, de Carolina Maria de Jesus. Fernando Alves fala-nos do desaparecimento de um grande músico português, um gigante da cultura portuguesa, Fausto Bordal Dias, e eu dedicar-me-ei às eleições francesas e inglesas e às armadilhas em que a Europa está a cair. Peguemos com muito cuidado nesta palavra, não para evitar que se estilhasse ou que se desfaça em pó. Peguemos-lhe cuidadosamente, como se a silabássemos com a polpa dos dedos, para que não sejamos por ela feridos. Esta palavra buis surge logo numa das primeiras páginas de Passagem do Cabo, o livro de Maria Ondina Braga, que retirei da estante quando a rádio deu a notícia da partida de Fausto Bordal Dias. Nunca viajara neste livro e já não poderia navegar para o sul no navio em que Fausto nasceu e que também me transportou na longínqua infância até Luanda. Aliás, não esqueci os peixes voadores na passagem do Equador. Vem ver o fogo do mar, os peixes a arder. Foi, entretanto, o Pátria desmantelado, ainda antes dos cravos, na longínqua ilha a que os portugueses chamaram Formosa. Eu era um adolescente e lá no sul, pouco lera desta formidável escritora que nesses dias fitava os rostos de Jano. Desconhecia, aliás, a escala angolana da andarilha que morou ao lado da China e que olhou o mundo com o mesmo espanto dos nautas da peregrinação. A minhota foi ao fim do mar para, na ilha de Luanda, emboscar o desprevenido coração do leitor. Quanto mais desprevenido, mais viajeiro. Ela começa por declarar: eu vim para ver a terra, e na vasta terra aonde o mar a leva, ela atrai-nos para a armadilha dos mistérios que nos desvenda, descreve-nos as borboletas de asas negras por um pouco tão vastas como as dos pardais, que aparecem a seguir às chuvas. E fala-nos dos grandes calores de março, da extensão dos capinzais, das cobras, da viagem de comboio até Malange, tendo à mão a brasileira de Prazins, cuja leitura tinha iniciado em Luanda. E do nó que tudo ata, deixem que seja ela, Maria Ondina, a contar. Um nó a unir-nos a todos os apólogos, a todas as parábolas, a todas as pantominas do mundo, a escrita. Nó cego, laço subtil e, no entanto, de emboscada, como um buis. E assim, levados pela torrente da leitura, fisgamos uma até então desconhecida palavra pela qual, do mesmo passo, somos fisgados. Eis a palavra buis, que a própria Ondina associa à ideia de emboscada. Aos indizíveis perigos que atravessam o mundo e de que nos falam as canções do viajeiro. Arrasta-me à côncava do fundo do grande lago da noite, cruzando as grades de fogo entre o céu e o inferno. Tateamos, pois, com deslumbramento, mas com mil cautelas, esta palavra buis, que significa também armadilha para apanhar pássaros. Tal é o engenho com o qual Bruegel, o Novo, nos captura a atenção, nos arma uma cilada, um buis, no primeiro plano de um famoso quadro. Quantos pássaros haverá no quadro de Bruegel? E neste Jardim da Estrela? Quantas armadilhas? Quantas emboscadas? Procurando palavras inusitadas, extravagantes, ou talvez apenas um pouco estranhas, porque delas nos tínhamos perdido. Esta edição de Um Pouco Mais de Azul desfaz o busilis de buis.
colhendo na desusada palavra os indícios que ela possa revelar da própria arte da emboscada. Na verdade, há uma arte da emboscada que mereceu, aliás, um soneto de Nicolau Tolentino intitulado A Carnal Tentação Desenfreada. No soneto, o autor conta com o aprimorado sainete que, subindo uma certa infame escada, lhe aconteceu ser vítima de ligeiras pulgas, saltando de emboscada e nele fartando de sangue humano a sede. Onde Tolentino refere a ligeira pulga, podeis imaginar outros parasitas, e não apenas atrás da orelha. Escolhi hoje este jardim porque aqui tiraram ao grande viajeiro Fausto Bordal Dias a fotografia de que ele mais gostava e que foi, aliás, incluída no interior do álbum Por Este Rio Acima. É também a minha maneira de, em voz alta, abraçar Miguel Bordalo, realizador deste podcast e filho de Fausto, que comigo tem percorrido recantos de tantos jardins de Lisboa, sem que o seu olhar em algum momento se confunda com uma armadilha para pássaros. Da Ilha dos Ladrões quem sai? São penas, são sinais. Adeus. Bois, armadilha. Armadilha para pássaros. Parece ser assim que a palavra foi criada. Esse é o mote para estas 3 conversas que se juntam neste um pouco mais de azul. Pela minha parte, quero falar-vos de 2 principais armadilhas. A evolução da política internacional depois do atentado contra Trump e no contexto da preparação das eleições norte-americanas de outubro, e depois a evolução da Europa entre as suas muitas armadilhas. Mas começo pelo primeiro ponto. Depois do atentado contra Donald Trump, o impulso que a campanha republicana, que a campanha mais conservadora ganhou, parece imparável. Veremos o que acontece nos próximos meses, mas pode-se partir do princípio, pelo menos, ou da probabilidade elevada de que Trump tenha ganho um novo ímpeto e já tinha vantagem perante Joe Biden. Foi neste contexto que se realizou em Washington uma cimeira da NATO. E Zelensky resumiu um pouco a contradição de quem se juntou à volta daquela mesa, dizendo que, na verdade, nós estamos a esperar por outubro. Ele não sabe, e os parceiros da NATO não sabem, o que pode acontecer se Trump ganhar. Não passou despercebido o empenho de Putin em voltar a apoiar Trump neste contexto. Ele espera que uma vitória republicana nas eleições norte-americanas lhe dê vantagem no cenário de guerra na Ucrânia e, aliás, permita alterar a forma de atuação desta reconfiguração das forças que deu origem à NATO. De qualquer modo, esta cimeira deve ser olhada com atenção. Possa ela prosseguir depois das eleições norte-americanas com os seus objetivos ou alterá-los de alguma forma. A NATO ressurgiu depois do fim do Pacto de Varsóvia. Seria de esperar que houvesse uma alteração da estrutura de relações diplomáticas, políticas e militares mundiais, mas o que aconteceu foi exatamente uma nova cavalgada da NATO. A seguir ao fim do Pacto de Varsóvia, isso exprimiu-se de uma forma gritante por uma guerra que agora parece quase perdida no passado, que foi a Guerra da Jugoslávia, a desagregação da Jugoslávia, o bombardeamento de cidades jugoslavas pelas forças da NATO. A NATO interveio pela primeira vez depois da sua constituição, criando um cenário de guerra na Europa que levou à criação dos vários Estados que resultaram do fim da Jugoslávia. Mas esta cimeira produziu também um novo pensamento. Ou melhor, confirmou uma ideia que parece muito evidente, é de que, intervindo no contexto do pós-invasão da Ucrânia por Putin, o principal objetivo da NATO passou a estar no Pacífico. Já se tinha notado a aliança militar formada entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, a AUKUS, que, junto com os principais parceiros desta aliança na região, a Coreia do Sul e o Japão, criam uma barreira de forças à volta da China. A disputa do Mar da China, a disputa do Pacífico, ou seja,
designar a China como o principal adversário estratégico da NATO tem vindo a ser confirmado como a orientação desta aliança e como o principal risco de escalada política e militar. Certamente na Europa, decisivamente no Pacífico. E esta é talvez a primeira grande alteração, a armadilha em que na política e na conjugação de forças militares nós estamos a viver hoje no mundo. A segunda a que me queria referir, com um pouco mais de detalhe, é a alteração europeia. No dia em que este podcast começará a ser ouvido, estarão a ser depositados os votos que poderão eleger ou não Ursula von der Leyen como presidente da Comissão Europeia. O Parlamento Europeu, entretanto instalado, tem uma grande alteração em relação aos parlamentos anteriores. Há 187 deputadas e deputados dos vários grupos da extrema-direita, estão separados em 3 grupos diferentes, mas se porventura este mapa conjunto se aproximasse, seria menos um deputado do que o maior grupo parlamentar, que é o do Partido Popular Europeu, da direita tradicional, digamos assim. Estes estão divididos, no entanto, o grande crescimento da extrema-direita está registado no Parlamento Europeu. E isso altera as políticas de alianças. Von der Leyen, como deu a entender durante a campanha, procura aproximar-se de Meloni, um destes grupos da extrema-direita, e sem nenhuma surpresa, quem é que pode espantar-se com isso? Os verdes europeus, comboiados pelos verdes alemães, que são o setor mais à direita deste grupo, preparam-se para votar em von der Leyen. Quem se lembra dos candidatos dos verdes europeus em Portugal, o LIVRE e o PAN, a declararem a sua grande hostilidade a qualquer aproximação a von der Leyen, pode agora ter a prova dos 9. Os verdes vão mesmo votar em von der Leyen. Chegamos, no entanto, aqui com 2 grandes alterações que têm provocado um debate a que me quero referir. E essas alterações são as eleições inglesas, não na União Europeia, mas, enfim, um dos grandes países da Europa, e as eleições francesas. Dos resultados destas eleições, vitória do Partido Trabalhista esmagadora em Inglaterra, no Reino Unido, e a vitória da nova Frente Popular em França, resultou um debate sobre as 2 vias possíveis, ambas aparentemente bem-sucedidas. Recentrar, levar o Partido Trabalhista mais para o blairismo, mais para a sua política de centro. Será essa uma alternativa? É a alternativa de Starmer. Ou unir forças de esquerda ou do centro-esquerda no contexto do exemplo da nova Frente Popular. Será alguma destas alternativas realizáveis em Portugal? Creio que não. Creio até que são impossíveis ou desaconselháveis e, por isso, vale a pena olhar com algum detalhe para o que aconteceu. Começaria pelo que aconteceu no Reino Unido. Há uma derrota esmagadora dos conservadores. O Partido Trabalhista tem mais de 290 deputados do que os conservadores, mas esse resultado tão impressionante é sobretudo o fruto de um sistema eleitoral que deforma a representação eleitoral. A participação em Inglaterra foi da mais baixa dos últimos 25 anos. Portanto, com a possibilidade de uma mudança, não cresceu o número de votos, reduziu-se. Mesmo que tivesse aparecido também na extrema-direita uma potência eleitoral, que é o 3º maior partido do Reino Unido, o partido de Farage, que resulta da cultura do Brexit, mesmo assim, a participação eleitoral reduziu-se como nunca nos últimos 25 anos. Em França, em contrapartida, subiu. Já vos falarei um pouco dos detalhes dessa mudança. O que é, no entanto, muito impressionante é que o Partido Trabalhista ganha com tanta vantagem em número de deputados, tendo 34% dos votos. Tem 2/3 dos deputados do Parlamento. No entanto, 34%, praticamente 1/3 dos votos populares. E talvez mais notável ainda é que Corbyn, o líder da ala esquerda do Partido Trabalhista, que o liderou nas eleições de 2017
e 2019, obteve na primeira 13 milhões de votos, na segunda, 2019, 10 milhões e 200 mil votos, e Starmer, o grande e perdeu essas eleições. Teve 40% nas eleições de 2017 e perdeu as eleições. Starmer tem 34%, tem menos votos em termos absolutos, muito menos em termos percentuais e, no entanto, tem uma gigantesca vitória eleitoral. E, portanto, isto merece pensar se a recentragem é um sucesso eleitoral ou se o sucesso eleitoral foi num contexto de um sistema que deforma e, nesse caso, o prejudicou, se a vitória eleitoral, se a expressão eleitoral mais importante foi, pelo contrário, de uma esquerda no Partido Trabalhista, de Jeremy Corbyn, que, aliás, depois foi perseguido, expulso e acabou por conseguir ser eleito como deputado independente nestas eleições. Corbyn perdeu ganhando em número de votos, Starmer ganhou perdendo em número de votos. E, portanto, tem menos expressão popular, menos força social e muito mais resultados em termos de deputados. Vejamos agora o que se passou em França. Porque em França, em contrapartida ao Reino Unido, aumentou a participação eleitoral. Tanto na primeira volta como na segunda volta destas eleições legislativas convocadas em 3 semanas, facto extraordinário, por um presidente Macron que, derrotado nas eleições europeias, achou que conseguiria um golpe de gênio que era repetir nas eleições legislativas o que obteve nas eleições presidenciais. Ou seja, sendo detestado por uma parte importante da população francesa, conseguiria, apesar disso, os votos da esquerda nos seus candidatos, sob pretexto que era ele, o seu partido, o mais capaz de derrotar a extrema-direita. Como se sabe, esse projeto fracassou rotundamente. Não foi Macron que conseguiu colocar-se na posição da eficácia eleitoral para derrotar Le Pen, foi a nova Frente Popular. Ele não esperava que ela se constituísse, ela juntou partidos muito diferentes, o Partido Socialista, a France Insoumise, que é o partido mais importante deste agrupamento, o Partido Comunista Francês, que hoje representa muito pouco eleitoralmente, e o Partido dos Verdes, que é, no contexto dos verdes europeus, um dos partidos mais à esquerda e mais socialmente empenhado. Esses 4 partidos, surpreendentemente, conseguiram fazer uma nova Frente Popular, estabelecer um programa e uma listagem de candidaturas e depois até propuseram um sistema de desistências mútuas aos partidos do centro para barrar a extrema-direita. Isso foi muito bem sucedido. E para termos uma noção exata dos números, que porventura algumas das pessoas que assistem a este podcast já terão conhecimento, a Frente Nacional, o Rassemblement National de Le Pen, teve 9 milhões e 300 mil votos na primeira volta, cerca de 600 mil votos a menos, 8 milhões e 700 mil na segunda volta. A nova Frente Popular teve 8 milhões e 900 mil, quase 9 milhões na primeira volta e 7 milhões na segunda. E Macron andou à volta dos 6 milhões nas duas voltas. É claro que, para nenhum destes partidos, a comparação se pode fazer exatamente entre os números da primeira e da segunda. Reparem, no caso da Frente Nacional. A Frente Nacional tem menos 600 mil votos, mas já tinha eleito alguns deputados na primeira volta e, portanto, não há nova contagem de candidatura nesses círculos uninominais e, portanto, tem menos votos. E a Frente Popular tem também menos votos porque, em alguns casos, não se apresenta. Decidiu desistir para os candidatos macronistas e, portanto, não conta os seus votos nesses círculos. Portanto, isto para vos dizer que a comparação dos números é só muito aproximativa e indicativa. Quando a Frente Nacional, quando Le Pen diz que ganhou as eleições, ganhou-as perdendo em número de deputados, sabendo que a Frente Popular não se contou numa parte do país. E, portanto, a sua derrota política, porque não consegue a maioria, não consegue superar em termos de deputados estas forças políticas, as duas forças que ficam à sua frente, é muito evidente. Dito isto, vale a pena alguma reflexão sobre o sistema eleitoral, tanto para o caso inglês como para o caso francês. Porque o sistema eleitoral, baseado em círculos uninominais nos dois casos, com 2 voltas no caso francês, provoca uma distorção política de representação.
Isso é verdadeiramente um problema. Vejam o caso da extrema-direita em Inglaterra. O partido Farage consegue 4 milhões de votos e tem 4 deputados. Os liberais-democratas conseguem 72 deputados, 4 para 72, com menos votos populares, com 3 milhões de votos. Porque simplesmente o sistema uninominal permite que, onde se concentram os votos, possa ser eleito um deputado, portanto é eleito em Inglaterra a pessoa que estiver à frente na lista das votações, mesmo que tenha 12%, ou 15%, ou 20%. E os liberais estão mais concentrados, Farage tem uma representação mais distribuída e, portanto, festejar a derrota de Farage tem um problema. É que ela foi obtida não na base da representação popular, que é a única forma democrática, sólida, de conseguir que uma população se possa exprimir por alternativas à extrema-direita, por alternativas democráticas, por alternativas sociais, mas foi conseguido na base do truque do sistema eleitoral. E o truque do sistema eleitoral foi aproveitado também, foi mobilizado pelas desistências republicanas, no caso francês. Miguel Esteves Cardoso escreveu um artigo muito curioso no Público. Ele é um grande defensor da monarquia e do sistema eleitoral inglês, mas dava o seguinte exemplo. Traduzindo-o para Portugal, imaginem que há 5 partidos, portanto, o Chega, o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PSD, que se apresentam em círculos uninominais. Passou a haver um sistema à inglesa. Há 230 círculos uninominais. E o Chega, é o exemplo dele, só se apresenta em 116. E nesses 116, todos os partidos têm 10 mil votos. E o Chega tem 10 mil votos e 1. Portanto, elegeu os 116 deputados. Não se apresentou nos outros 114. Mas nesses 116 círculos eleitorais, com um voto de diferença, há 40 mil votos nos outros partidos, 10 mil em cada um, 10.001 votos no Chega e ele ganha o deputado. Portanto, ficou com maioria absoluta, tendo no conjunto do país cerca de 10 ou 12% dos votos. Portanto, o sistema eleitoral permitiria que um partido com mais um voto e com muito menos votos a nível nacional do que cada um dos outros tivesse a maioria absoluta. Conclui Miguel Esteves Cardoso de uma forma surpreendente, fazendo ele estes números, são dele, é ele que os apresenta, que este sistema é justo. E é justo porque, argumento retirado da sacola, em Inglaterra, alguns dos piores candidatos conservadores, Liz Truss, que tinha sido primeira-ministra durante algumas semanas e que tinha saído em desgraça de um governo conservador, foram assim afastados. Estranha conclusão, porque, na verdade, o que o sistema de círculos uninominais em Inglaterra e em França produz é que é possível fazer arranjos políticos, que os partidos recorrem porque jogam no sistema, é assim que as coisas são, mas que não consegue dar a garantia da representatividade popular. Isto tem 2 problemas. O primeiro é que ganhar na Secretaria das Leis Eleitorais com distorções da representação é compatível com uma visão da organização política baseada na extrema individualização. Círculos uninominais é um sistema de candidatos personalizados. Aliás, esse é o argumento em Portugal para defender que existe este sistema, numa lógica bastante distinta de uma lógica de partido, que é de representação política para um programa, para uma lista de candidaturas, mas há uma pessoa que faz a sua campanha, ele é o seu partido. É uma espécie de listas Daniel Campelo, para representar uma das histórias portuguesas mais conhecidas, quando um deputado do CDS, num círculo de Viana do Castelo, negociou por si próprio as condições de um orçamento com o Partido Socialista, na altura de António Guterres. Círculos Daniel Campelo é este modelo. Mas este modelo de individualização, aliás, reforçado por outras culturas, a cultura das primárias, cada um luta por si para conseguir ter o seu lugar, faz parte desta estrutura, deste pensamento da individualização, que é uma forma de destruir a política como responsabilidade. Mas, em segundo lugar, isto significa que se podem criar maiorias artificiais, o exemplo do Miguel Esteves Cardoso, ou
enfim, o exemplo do Starmer, ganha com 34% dos votos, com uma enorme vantagem de deputados, quando o seu partido, na altura dirigido por Corbyn, tinha perdido com 40%. E esta distorção da representação significa que a democracia passa a ser vista menos como representação eleitoral e social, ou popular, e mais como uma forma de articulação do poder. E, portanto, desprezando e até pisando a forma de representação eleitoral que é o voto das pessoas. Portanto, o voto das pessoas conta pouco, ou pelo menos conta menos, do que as estratégias institucionais que um sistema eleitoral de representação distorcida pode permitir. Isto tem uma consequência, entendamos bem. É que um dia a extrema-direita, com poucos votos, pode conseguir em França ou em Inglaterra uma enorme maioria da mesma forma que estes partidos o conseguem. Portanto, o sistema de círculos uninominais parece muito interessante quando tem o resultado de afastar a extrema-direita, mas entendamos bem. É a arma para a vitória da extrema-direita se ela puder ter uma pequena diferença de votos no futuro. Em França, a diferença não era muito grande. E em Inglaterra ainda é uma diferença grande, mas a possibilidade está lá. Ela serve para todos os efeitos de distorção eleitoral. E, portanto, é um perigo, porque destrói a base da democracia. E é bom que quando se pensa nos modelos inglês ou no modelo francês, se perceba também, ou sinta também, que a distorção do sistema de representação é um perigo para o povo. É um perigo de desprezo em relação ao sentido do voto popular. E essa é uma muito boa razão para que haja sistemas democráticos, representativos, proporcionais, em que haja uma representação da responsabilidade, em que o voto conte mesmo e não seja um voto inútil em alguns círculos e manipulado ou manipulável por conjugações políticas noutros contextos. Buis, então. Armadilha para pássaros que eles voam. Mas, de qualquer modo, talvez assim seja essa a realidade dos sistemas eleitorais que temos. Um pouco mais de azul interrompe agora durante algumas semanas. Em setembro cá voltaremos, talvez com algumas respostas a estas armadilhas, estes buízes que nos cercam. Mas como Fernando Alves o fez e como tem sido feito aqui também, como a Rita Taborda tem feito também, eu queria lembrar uma figura marcante da cultura portuguesa, figura extraordinária, talvez o maior compositor da música portuguesa nas últimas décadas, que foi Fausto Bordal Dias. E há um pequeno poema dele, Corações, Sentidos, Corações, que começa de uma forma que talvez nos inspire para quando nos reencontrarmos em setembro. Porque há uma força utópica e um sentido de partilha, de participação e de vibração que ele nos traz, como em tantos outros poemas. E começa assim. Havia de haver uma festa. Em toda a praça iluminada e a perfeição manifesta. O pôr-do-sol mais perfeito, a gente toda enfeitada. Havia de haver pantominos, uma manhã de domingos, num fantástico efeito, traz um ar gingão, a tua altivez, talvez um certo estilo português. Dança folião, da maravilha e do lazer, o que espero da vida é nascer. Olá, para o podcast de hoje pensei em falar-vos de um livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. O livro data dos anos 60 e foi editado já há 3 anos, em 2021, pela editora VS. Mas, felizmente, a literatura não se deixa aprisionar pela buíz ou armadilha das novidades. Os livros que interessam são aqueles que, mesmo passando anos, décadas, nos conseguem espantar, pelo menos tanto como uma palavra aprendida de novo, daquelas que concedem, afinal, mais significado ao mundo. Já voltarei, mas daqui a pouco, a Carolina Maria de Jesus e à vida diária na favela Canindé, em São Paulo, entre 1955 e 1960. Antes disso, gostava de lembrar estes versos do poeta roqueiro,
um dos grandes da poesia portuguesa contemporânea. Gostava de lembrar estes versos e o seu espanto pelo poder das palavras. Diz-nos ele, todos os dias, logo pela manhã, as palavras. A cansada surpresa de estar vivo. As palavras. É pela linguagem que o mundo adquire a sua forma ou até que se deforma ao nosso olhar. Palavra que não se transfigure, que não nos prenda à língua ou nos armadilhe as ideias, é palavra malgasta, moeda de troca, que não edifica e que desgasta quando muito. Buís ou abuís, consoante as zonas do país que por vezes lhe acrescentam a prótese da vogal inicial, significa armadilha para caça pequena, caça miúda, pássaros quase sempre. Daí, a buís se transformar em sentidos outros, figurados, como ardila ou embuste, foi um instante. Palavra gatilha final e tão certeira para os tempos de hoje. E sendo pouco comum, buís, mais se dá então ao espanto. Cada sinónimo, afinal, nunca é igual ao seu sinónimo, porque cada palavra nos oferece uma especial resistência à banalidade do real. As palavras são como tudo neste mundo. Se demasiado familiares, deixamos de lhes ver as particularidades, de lhes notar as arestas, de nos espantar pelos seus contornos, seus pormenores, a elas e àquilo que supostamente elas dizem ou representam. Uma buís prende outros sentidos na armadilha dos significados. E ao sermos enlaçados nas camufladas ratoeiras políticas, sociais, colam-se-nos as asas ao chão, ao arrepio do céu que nos é devido. Mas a armadilha, a buís ou a alça-prema está sempre aí, dissimulada em todos os lados, até nas eleições, por exemplo. As eleições americanas, aí mesmo à porta e seus embustes, as eleições europeias que desencadearam as eleições em França, com todas as ratoeiras armadilhadas que aí se camuflaram. Só uma nota. Eu soube do resultado das eleições francesas ao som de People Have the Power, cantado por Patti Smith no seu último concerto em Oeiras, e que uniu, naquele momento, a uma voz, diferentes gerações, cada qual com uma panóplia de referências na memória. E a música, assim cantada, quase fazia acreditar num pássaro feito de muitas asas, soltando-se da buís que o prendera. Mas todos sabemos que a armadilha ainda lá está. Basta-nos um pé em falso e são arrancadas as asas a quem bem sabe que o céu, mais do que uma promessa, é afinal um direito. Mas do que eu vos queria falar, embora tenha caído na emboscada de diletância, é sobretudo de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, o texto fragmentado em forma de diário de Carolina Maria de Jesus, mulher negra brasileira, nascida em 1914 e que é bem exemplo da escrita como um modo de fintar, de resistir às armadilhas da vida. A escrita, no fundo, como forma de desembaraçar o enlace com que a buís prende as asas ao pássaro e, na verdade, o salva, pondo a nu a inverosimilhança crua e agreste do real. Neste livro, em fragmentos soltos, expõe-se o dia-a-dia desta mulher fuçando no cotidiano, catando pelas ruas de São Paulo papel e cartão para vender, para se sustentar a si e aos 3 filhos. Neste modo de sobrevivência áspera e desabrida, pontua a preocupação resistente de procurar um tempo para escrever, para depositar no papel, em cadernos encontrados no lixo, para depositar no papel estes testemunhos da vida que é a sua. E o que impressiona é que a escrita, a necessidade de escrever a vida repetidamente acre no caderno, não nos surge somente como prova de uma realidade social. Mais do que isso, mostra-se como modo único, comovente, de puxar a si a vida como instinto de sobrevivência. No fundo, a escrita emerge da linha do caderno como um tênue fio que une um corpo ao mundo e que lhe devolve a vida, que quase se parece perder diariamente. O poeta Nuno Judice falava numa entrevista dada
ao poeta e ensaísta Ricardo Marques, dizia Nuno Judice que uma vez vira um moribundo agarrado aos ferros da cama em que jazia, como se estivesse resistindo à morte. E ele explicava, Nuno Judice, que a poesia para si era esse varão a que se agarrava para se manter vivo, um sinal no fundo dessa necessidade de permanecer, de resistir. Ao ler os relatos deste livro, O Quarto de Despejos, ao reparar na perseverança crua destes diários, uma improbabilidade, afinal, entre a miséria mais rafada, aí compreendemos o poder da palavra escrita, da palavra literária, e isto contra todas as evidências. A escrita é o destroço a que Carolina Maria de Jesus se agarra para manter a vida. Compreender isso nestas circunstâncias tão inimagináveis dá-nos uma percepção extraordinária do poder da palavra. Não tendo mais do que 2 anos de escolaridade, mulher sozinha, criando 3 filhos na favela de Canindé, em São Paulo, Carolina Maria de Jesus percorre todo o cotidiano da favela, que não varia e que se repete concentricamente em torno dos mesmos temas. A fome, com a enumeração concreta do que se come em cada dia, quase nada, aliás, o dinheiro concreto, cada cruzeiro que se ganha e gasta por dia, tudo isto perante o cenário das casas dos favelados, esse ambiente duro, sujo, miserável e a necessidade também de proteger os filhos. Dia a dia, estes tópicos estão obsessivamente presentes porque é essa a letra de sobrevivência em que a preocupação do pão de cada dia não tem ali um sentido figurado. O pão, ali, é literal, tão concreto como raro e duro, velho. Leia-se esta passagem, é uma passagem do dia 24 de julho, no fundo um dia algures entre 1955 e 1960, e aparece-nos no relato desse dia. Como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em suicidar. Eu suicidando-me é por insuficiência de alimentação no estômago e por infelicidade eu amanheci com fome. Os meninos ganharam uns pães duro, mas estavam recheados com pernas de barata. Joguei fora e tomámos café. Pus o único feijão para cozinhar. Ou então, esta frase ainda cuja beleza e limpidez nos envergonha a todos até. Fiz a comida. Achei bonito a gordura frigindo na panela. Que espetáculo deslumbrante. As crianças sorrindo, vendo a comida ferver na panela. E no meio de tudo isto, a improbabilidade da escrita. A escrita fazendo-se e a escrita dizendo-se como uma procura, como uma necessidade no dia-a-dia. E escreve ela. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Lê-se esta frase, e lê-se os textos do cotidiano que o provam, então, mostrando. O livro, assim apresentado, mostra-nos a evidência descarnada do mundo real e, ao mesmo tempo, mostra a matéria primeira de que é feita a literatura, colocando do avesso todos os nossos preconceitos literários, todas as nossas convenções. Diz-nos Fernanda Miranda, no breve prefácio que acompanha a edição portuguesa, diz-nos ela assim: Quarto de Despejo é uma obra fundadora de uma outra configuração de mundo e de uma outra configuração de texto. E, de facto, o mundo altera-se ao nosso olhar porque, de alguma forma, ao lê-lo, nos libertamos do embuste das mais convencionadas versões do mundo. É que, muitas vezes, de tanto olharmos para o horizonte, deixamos de ver o que está mesmo aos nossos pés. Quando o livro foi editado pela primeira vez, aliás, sem que Carolina Maria de Jesus usufruísse, não obstante, do valor justo de quase 1 milhão de exemplares vendidos, mas quando o livro foi editado pela primeira vez, tornou-se visível, por cruamente exposta, a realidade social que todos afinal conheciam, mas não desta maneira. O real passa a ter outra consistência com o poder deste discurso. E é esse o verdadeiro poder da literatura, quando envereda por uma linguagem outra, assim descarnada, exibindo somente o fundo, somente o osso. Diz novamente Fernanda Miranda, no prefácio à edição portuguesa, que o livro, sobretudo, nos expõe, e cito, nos expõe
a outra configuração de texto, porque a partir de linhas errantes da sua escrita emergia a voz autobiográfica de uma mulher negra, brasileira, o seu cotidiano, o seu processo criativo, sua maternidade, seus sonhos, experiências. É claro de estranhar que esta obra tivesse demorado também cerca de 60 anos a ser editada entre nós, embora tenha variadas traduções por esse mundo fora. Mas é impressionante também comprovar a força destas palavras mais de 60 anos depois de terem sido escritas. Impressionante como se mantém a sua capacidade de romper ainda hoje as teias convencionais da cultura literária, libertando-se da buíche que lhe prendia as asas. Um recorte do mundo que se torna mais real só porque escrito desta forma. Mesmo para terminar, volto ao prefácio do livro que nos diz que Carolina Maria de Jesus é, antes de tudo, uma autora a ser lida e a partir da qual se aprende a ler. E o espanto que esta obra provoca, agora acrescento eu, é que além da miséria dramática, aqui também podemos ler, contra todas as evidências, a alegria, como escreveu um dia Manuel Gusmão num poema. Buís, armadilha, alçaprema, ardil, o que quisermos. A verdade é que a literatura está sempre na descoberta da palavra exata, sem sinónimo possível, e que nos liberta, afinal, da cilada e do embuste, da simplificação plana, corrente, que nos oferece a banalidade do mundo. Um pouco mais de azul pode ser seguido em qualquer plataforma de podcast. Esta edição foi feita sob produção de Joana Louçã, realização de Miguel Bordalo, com música de Filipe Melo e com grafismo de Tiago Tavares.